gosto muito, mas tem versões que são diferentes. Essa aqui, por exemplo, é a atualizada, ela diz assim: quanto a mim, eu confio em ti e digo, tu és o meu Deus. Não muda muito. Quanto a mim, eu digo, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Confiando em Deus em meio às aflições. Um tema que eu dei para esta mensagem. Confiando em Deus em meio às aflições. Dizer que confia no Senhor, todo mundo diz. Sim ou não? Até um ateu, às vezes, ele fala assim: eu não confio em Deus, mas se Deus quiser, às vezes usa, do nada ele usa, se Deus quiser. Ato falho, às vezes, da percepção dele, ele fala isso, se Deus quiser. Então, as pessoas, às vezes, dizem que confiam em Deus, e trazendo para o nosso meio, tem crentes, membros de igreja, que cantam hinos de confiança, que leiam a palavra de Deus, que fala sobre confiar em Deus, mas às vezes dentro do nosso arraial, dentro da nossa comunidade cristã, quando vem a crise, quando vem a aflição, parece que aquela pessoa não tem fé, não confia. É a impressão que às vezes a gente tem. Então, confiando em Deus em meio às crises, não é antes e nem depois da crise, é em meio à crise. É aí que está a essência de quem de fato confia no Senhor, é continuar confiando em Deus em meio à crise, porque uma crise não pode mudar a sua fé. Uma crise, ela não pode ter o poder de oscilar a sua fé em Deus, de fazer a sua confiança retroceder. É tipo assim: agora eu não confio mais, eu confiava tanto em Deus, mas olha só onde eu estou. Então você, dá passo atrás, e quando você está dando passo atrás, você está desconfiando do Deus que você diz que confia. Quando você retrocede na fé, esse retroceder é desconfiar do Deus que você diz que confia, que canta, que levanta a mão, que se emociona quando não tem crise, quando não tem aflição. Mas quando vem a crise, vem a aflição, aí retrocede. Então, cadê a sua fé? Confiando em Deus em meio à crise. E o salmista aqui é o salmista Davi, e ele expressa: mas eu confio em ti. Quanto a mim, ele está dizendo assim, está todo mundo em crise, estou vivendo uma crise, estão me perseguindo, mas quanto a mim, eu digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Davi está dizendo assim, eu estou vivendo uma crise, não está fácil para mim, mas eu digo em alto e bom som, o Senhor continua sendo o meu Deus, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à aflição. Então o Salmo 31 é uma oração de Davi. O Davi aqui está declarando em oração a confiança que ele deposita em Deus. E Davi aqui está vivendo uma profunda angústia. É uma crise, não só uma crise social, mas é também uma crise moral, é uma crise emocional. Ele está dizendo: quanto a mim, o meu senso de pertencimento do reino não deixa a minha mente oscilar. Eu digo em alto e bom som, eu continuo confiando no meu Deus, no meu Senhor. Então Davi expressa sentimentos de dor, de perseguição. Esse salmo vai falar sobre isso, sentimento de dor. Ele fala dos seus inimigos que estão perseguindo ele, e são muitos inimigos que estão perseguindo Davi.
ele também declara uma firmeza na fé ao Senhor. Ele declara a situação dele, que não é fácil, e às vezes, irmãos, estão atentos aqui em mim, sim ou não? Às vezes não é fácil para nós cristãos. Às vezes temos crises externas, crises internas, crises interiores, não é fácil. Não foi fácil para o Davi, sendo rei, não é fácil para você, sendo discípulo de Jesus, não é fácil para nós, pastores, que temos que pastorear ovelhas, e às vezes estamos diante de crises de ovelhas, e nós temos que nos posicionar com firmeza, com a nossa fé em Jesus Cristo. Então, mas não é fácil, mas é possível você declarar: quanto a mim, ó Senhor, eu digo, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Essa é o resumo do Salmo 31. Davi expressa perseguição, dor, crise, mas ele declara que confia em Deus. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, aí ele repete, e digo, tu és o meu Deus. Então essa afirmação nasce em um momento de desconforto. Essa afirmação de Davi nasce no momento de crise circunstancial. E às vezes, queridos irmãos, olha aqui, Deus permite as crises, Deus permite as enfermidades, Deus permite as circunstâncias para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar. Confiar, em primeiro lugar, confiar em Deus é uma decisão de fé. Parece uma redundância, né? Confiar, uma decisão de fé. Porque tem gente que somente diz da boca para fora que confia, mas não tem nenhuma fé da boca para dentro. Da boca para fora diz que confia, canta, tem retórica, tem discurso de que confia, mas e a fé? Da boca para dentro, a fé é aqui no coração, a fé nasce aqui no coração, e até a fé vem de Deus, até a sua fé, ela vem de Deus. Tem que pedir: Senhor, lembra dos discípulos? Dá-me mais fé, aumenta a minha fé. É em meio à crise, e se está difícil você enfrentar a crise com a fé que diz que tem, então peça mais fé a Deus. Uma vez aqui na igreja, eu ministrando um curso chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, alguém, membro da igreja, alguém antigo de igreja, falou para mim que tinha medo de pedir a Deus para aumentar a fé que ele dizia ter. Ele disse com muita clareza: eu tenho medo de pedir a Deus, Deus, aumenta a minha fé. E eu falei: por que você tem medo disso? Porque sem eu pedir, eu já vivo em crise com a minha fé. Imagine se eu pedir a Deus para aumentar a minha fé. Eu falei: aí que você se engana. Você tem que pedir a Deus para aumentar a sua fé, para potencializar a sua fé. E a crise, a circunstância, às vezes, é uma oportunidade que Deus nos dá para nós aumentarmos a nossa fé. Então Davi, ele diz: mas eu confio em ti. Davi está cercado de adversidades, de problemas, de situações difíceis, porque às vezes a gente pensa que só nós temos problema. Às vezes a gente está aqui, você está pensando: só eu tenho problema. Quer ver um teste, irmãos? Sem revelar o seu problema, sem revelar a sua circunstância momentânea, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu lar, na igreja. Quem aqui, de verdade, Deus sabe, quem aqui de verdade está vivendo um momento circunstancial difícil? Levante a mão assim, levante a mão. Todo mundo. Deu a perceber que não é só você? Às vezes você vem para a igreja pensando que é só você, mas não é só você, todo mundo. Então Deus está falando para todo mundo, inclusive para mim. Eu também levantei minha mão.
E se Davi estivesse aqui, como rei, ele também levantaria a mão dele. E é o que ele está fazendo aqui, ó, levantando a mão dele. Eu estou em crise, pai. Eu tenho adversidades, eu tenho inimigos. Eu estou com dor, eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer. Mas eu confio em ti, e tu és o meu Deus. Essa é uma declaração que nós devemos fazer em meio à crise. E você levantou a mão dizendo que está em algum momento circunstancial. E isso é natural para todos nós. Essa ideia de que você vem para o Evangelho, vem ser crente, todos os seus problemas acabaram, isso não existe. Tipo assim, entre aqui e pare de sofrer. Não, entre aqui e quem sabe vai sofrer mais. Vai ser mais perseguido. Vai ser mais provado. Mas é aí que está o segredo da fé. É em meio à crise, em meio à circunstância, que você decide, sim, eu estou com dificuldade, eu estou com problemas na vida, eu estou cercado de situações difíceis, mas eu decido, Deus é meu Deus, eu não abro mão disso. Eu vou até o final, com essa fé que um dia eu recebi dele mesmo, e que eu só quero que ele potencialize cada vez mais a minha fé. A confiança em Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas é uma convicção de que Deus é Deus para você. Circunstância não define a sua fé em Deus, porque Deus já está bem definido para você quem Ele é. Então, circunstância não vai mudar a sua visão ou percepção de quem é Deus, pelo contrário, vai aumentar, porque no meio de uma circunstância, Deus vai se revelar para você, vai se manifestar para você, derramando graça, amor, bondade, proteção, provisão. Aí você vai entender, de verdade, eu estou no caminho certo, porque esse é o Deus poderoso que eu digo que é o meu Deus. É Davi dizendo isso. Está difícil para mim, eu sou rei, mas eu não tenho a solução. Mas eu confio no Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, fé, queridos irmãos, não é ausência de medo, mas é a decisão de crer, mesmo quando tudo parece contrário. Os ventos estão contrários para você, não tem nada favorável. Mas tem uma coisa que é favorável a você, é a presença de Deus, porque vento nenhum contrário tem força suficiente para afastar você da presença dEle. Nenhum vento contrário, nenhuma circunstância. Então, eu não vou citar exemplos bíblicos, porque você é crente, eu estou falando para crente. Abraão, Daniel, José, Josué, todos os servos de Deus, se você for ler a história, viveram momentos circunstanciais difíceis. Elias, por exemplo, após derrotar os profetas de Baal, foi uma vitória, foi um espetáculo que todos estavam vendo, algo assim sobrenatural aconteceu. O que aconteceu com ele depois? Foi se retirar numa caverna, se escondeu com medo de Jezabel, e enfrenta profetas, enfrenta deuses, enfrenta uma batalha espiritual, mas agora ele vai num pico de fé lá em cima. Aí quando ele desce o morro, Jezabel prometeu matá-lo, aí ele agora treme de medo e vai para dentro da caverna. Isso às vezes acontece com o ser humano. Você às vezes enfrenta uma batalha espiritual, você enfrenta demônios, daqui a pouco acontece uma coisa circunstancial na sua vida, na sua casa, na sua família. Aí você, olha só, esquece do que Deus fez em você e através de você, pouco tempo atrás. Às vezes, pontualmente, dentro do seu lar, algo ali, você quer negar a fé? Não. Esse algo pontual, às vezes pequeno, se a gente não tomar cuidado, isso nos leva a esmorecer e até mesmo a negar a nossa fé. Você pensa assim, poxa,
Deus me usou para fazer coisas grandes, extraordinárias, e agora eu estou aqui dentro da minha casa, com os meus filhos, ou com a minha família, e não acontece nada aqui. Deus me usou de uma forma extraordinária e poderosa. Você pode pensar assim: eu louvei tão bem, e toquei tão bem, o culto foi lindo, eu ofereci para Deus, e agora eu não tenho dinheiro para pagar um boleto, e a minha dívida continua lá. Se você não tiver uma fé firmada no Senhor, um boleto pode te tirar da graça, porque aí você vai colocar a sua fé no boleto que você tem que pagar, não naquele que é todo poderoso. O pastor Xande leu aqui sobre a multiplicação dos pães e os 2 peixinhos. A multidão era grande, 5.000 homens, somente homens maduros eram contados, meninos, rapazes, jovens não eram contados, mulheres, moças não eram contadas. Os estudiosos, os grandes historiadores, dizem que tinha aqui nessa multidão, aproximadamente, eles falam em torno de 15.000 pessoas. O texto fala 5.000, mas se você for multiplicar os filhos e as mulheres, tinha em torno, ou até mais de 15.000 pessoas. Quando os 2 peixes e os 5 pães estavam nas mãos dos discípulos, nada aconteceu. Os discípulos pegaram os pães e os peixes da mão de quem? De uma criança, de um menino. Então isso revela que tinha criança lá no meio da multidão. Então, na mão do menino nada aconteceu, mas o menino ainda teve mais fé que os discípulos. Às vezes uma criança, na sua ingenuidade, tem mais fé do que um diácono, tem mais fé do que um líder, porque uma criança às vezes confia de verdade no Senhor. Às vezes uma criança confia mais em Deus do que o próprio pai e a própria mãe. Quando o menino é crente de verdade, é o menino na sua casa que vai ensinar o pai e a mãe o que é de fato confiar no Senhor. Os meninos entregam agora o pão aos discípulos, nada acontece. O que acontece é quando os pães e os peixes mudam de mão. Os pães e os peixes foram para as mãos do Todo-Poderoso. Aí o Todo-Poderoso deu graça, e o pão foi multiplicado nas mãos de Jesus. Então, em nome de Jesus, deixe o que está te incomodando nas mãos de Jesus, porque somente Ele tem o poder de fazer milagres. Pastor não tem mão milagrosa, nem líder, nem diácono, mas esse pastor aqui confia nas mãos milagrosas de Jesus, e está falando para você: coloque nas mãos do Senhor Jesus. Confiar em Deus é uma decisão. Então você está assim, eu preciso decidir, então eu vou confiar, vou colocar nas mãos de Jesus. Eu não tenho a resposta, eu não tenho a solução, não é médico, não tem juiz, não tem psicólogo que me dê uma direção, então eu vou confiar, eu vou colocar nas mãos daquele que pode, daquele que tudo pode. Essa é a ideia, você colocar nas mãos de Jesus. O próprio salmista, no Salmo 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam no poder que tem, no dinheiro que tem, uns confiam na sua competência, na sua expertise. O que adianta? Tem circunstância que com todo o seu conhecimento, com todo o seu dinheiro, com todo o seu cognitivo 100% apurado, você não vai conseguir fazer nada. E é nessa hora que você não consegue fazer nada, que você tem que mudar de mão. Agora é a hora de eu colocar na mão daquele que tudo pode. Ato de confiança, isso é fé. Segundo lugar,
Confiar em Deus é reconhecer a sua soberania. O salmista diz: eu digo, tu és o meu Deus. Ele é rei. Davi é rei e é soberano na terra. Ninguém é maior que ele na terra. E a Bíblia diz que foi o maior rei que já pisou nessa terra. Mas ele, como rei, está dizendo: eu digo. É tipo assim: eu sou rei aqui na terra, mas eu não faço nada, eu não valho nada, eu não sou nada sem a tua presença. Tu és o meu Deus, me ajuda. Davi está pedindo socorro. Davi está pedindo ajuda, porque ele, com todo o poder que ele tinha como rei, ele não podia fazer mais nada. Nada mais ele podia fazer. Pois tu és o meu Deus. Aqui está o segredo de uma grande confiança, de um grande rei. Aqui está um segredo de uma grande confiança de um grande rei. Depositar toda a confiança naquele que é soberano. Então você, dentro de uma circunstância, você precisa reconhecer a soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? É mesmo você não entendendo por que está naquela circunstância, o soberano sabe. O soberano sabe. E pela soberania dele, ele permitiu. Não foi nem ele que colocou você lá. Que Deus não coloca você em lugares difíceis, a não ser que ele tenha propósito para isso. Às vezes não é vontade de Deus, mas é o quê? Permissão de Deus. Então, se você está numa circunstância difícil, você tem que entender: Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, Ele sabe. Então, se Ele sabe, eu confio nele. Se Ele sabe, eu confio nele. E aí você precisa agora entender o que é soberania. É mesmo sendo tudo contrário, e você é de Deus e não está em pecado, aí você tem que analisar: eu estou nessa circunstância porque é delito que eu cometi, é fruto do pecado que eu fiz, e eu estou colhendo, e mesmo assim é a oportunidade de você se arrepender, reconhecer e se arrepender, e Deus, na sua soberania, vai te perdoar e vai te tirar de lá. Ou você fala assim: Senhor, eu não estou entendendo porque eu estou nessa circunstância, não cometi pecado algum contra o Senhor, não estou entendendo, traz a luz ao meu entendimento, traz uma explicação ao meu espírito e me mostra o motivo pelo qual eu estou passando por isso, e Deus vai se revelar para você. Você crê que Ele é soberano e Ele pode se revelar para você? Aí é ato de confiança também, é você se prostrar e buscar entender, e Deus vai te mostrar. E quando Deus te mostrar, vai ficar mais suave a dor, vai ficar mais suave. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmista, Salmo 40. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. A King James diz: extremamente feliz. Olha bem, extremamente feliz é o homem que deposita a sua plena confiança no Senhor. Não é parte da confiança, é a sua confiança plena, total, você entregar. Davi, ao declarar: tu és o meu Deus, ele está dizendo assim: eu tenho o trono aqui na terra, eu sou o rei de Israel, mas eu não tenho o controle de tudo, eu sou apenas o rei de Israel, mas eu não tenho o controle de tudo. Então, quanto a mim, eu confio em ti, tu és o meu Deus,
tu és o meu rei. A ideia é essa. Eu sou rei, mas tu és o meu rei. O Senhor tem o controle de mim. O Senhor tem o controle da minha vida. É isso que Davi está declarando. O próprio salmista, no Salmo 91, 2, você conhece bem, ele diz, ele, Deus, declarando para Deus, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, é o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança, toda a minha confiança. Confiar é tirar as mãos do volante. Não faça isso quando você estiver dirigindo, mas estou falando da vida, é uma metáfora. Você está dirigindo a sua vida, você está controlando a sua vida. Confiar é quando você tira a mão ou as mãos do volante da direção da sua vida e entrega para Deus dirigir. Senhor, dirija a minha vida, conduza a minha vida, assuma a direção da minha vida. É você entregar a direção do carro, da sua vida para Ele. Uma vez eu contei uma história aqui, me veio aqui agora na cabeça. Eu contei uma ilustração, uma história, uma ilustração. Eu falei assim, você está passando na rua, dirigindo, com o seu carro, não importa que carro seja o seu, você está com o seu carro, dirigindo, aí Jesus se materializa, e você entende, crê que é Jesus, e você para assim, você vê Jesus reluzente, e você para o carro, você daria uma carona para ele ou não? Sim ou não? Sim. Quem daria uma carona para Jesus? Levanta a mão assim. Eu não daria. O senhor não daria a carona para Jesus? Eu falei, claro que não. Eu desceria do carro e falava, Jesus, dirige aqui para mim. Toma aqui a direção, deixa eu ir de carona. Me veio aqui agora e está ilustrando bem. Faça isso. Dê o seu carro, a sua vida para Jesus dirigir. Deixe Ele assumir o controle, os comandos. E se seu carro for elétrico, híbrido, não importa. Ele é especialista em qualquer carro. Ele é especialista em qualquer vida. Entregue a sua vida na direção do Senhor. Deixa Ele comandar. Por último, confiar em Deus é descansar na sua providência. Está faltando pão aqui. Não temos dinheiro. Não combinei com o pastor Xande não, viu? Não foi mensagem combinada não. Porque agora virou moda, né? De dois pastores pregarem no mesmo tempo mensagens combinadas. Eles combinam, nada contra isso. São dois pastores convidados, que eles combinam uma mensagem, estudam os dois juntos, os dois vão para lá e os dois pregam e ficam naquela dobradinha, os dois pregando. Cada um prega do jeito que quer e com quem quer, mas aqui não foi dobradinha combinada. O melhor é assim, quando não é combinado, e Deus usa. Eu estou usando o texto que ele usou aqui como ilustração e não foi combinado. Então é isso, confiar em Deus é descansar na provisão dele. Deus é o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor. Confiar quando você está com a despensa cheia, é fácil. Você abre seu armário, tem tudo. Você abre a sua geladeira, tem tudo. Você vai no seu carro, o tanque está cheio. Tem dinheiro sobrando, ninguém está doente. E se está doente, já está o remedinho lá, está tudo funcionando. Então eu confio em Deus, vamos para a igreja, vamos louvar. Está tudo bem, vamos louvar o Senhor. E quando você abre seu armário, não tem nada. E quando você abre a sua geladeira, não tem nada. E quando você tem alguém doente, não tem dinheiro nem para o remédio. É nessa hora que você precisa confiar no Deus provedor. Confiar em Deus é descansar na provisão. Confiar em Deus é entregar de verdade toda a confiança verdadeira naquele que produz descanso em meio à escassez.
É por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E se você for ler o contexto é de luta, de escassez. Ele fala: eu sei o que é passar fome, sei o que é passar necessidade, já fui preso, já fui açoitado, já fui perseguido, já sofri muito, já sofri naufrágio, eu tenho o corpo todo marcado. Aí ele junta tudo e diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, ele pode passar por circunstância, por enfermidade, por cirurgia, por falta de alimento, por crise, porque quem sustenta e quem provê é o Deus soberano. Ele é soberano e Ele é provedor. Amém ou não amém? Deus é fiel para sustentar, proteger, conduzir os que neles confiam. Os que neles confiam. Então aqui é uma palavra de confiança, seja qual for a sua circunstância, esteja como você estiver, o segredo aqui, qual é? Confiar. Então você precisa confiar. O descanso, olha bem, o descanso não vem da ausência de circunstância ruim. O descanso não vem da ausência de trabalho. O descanso não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus, porque a presença de Deus nos faz descansar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e na circunstância difícil que você está passando, você precisa fazer essas 3 coisas que eu falei aqui: confiando em Deus em meio às aflições. Primeiro, confiar em Deus é uma decisão de fé. Decida confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Decida prosseguir confiando. Segundo, confiar em Deus é reconhecer a sua soberania. Reconheça que Deus é soberano e que você não está passando por essa circunstância por um acaso. Não é ao léu, Ele é soberano e tem propósito nisso. Confia nisso, confie na soberania dEle. E terceiro, confiar em Deus é descansar na sua providência. É você crer que Ele é um Deus provedor e vai te dar descanso mesmo em meio à luta, à crise, à dificuldade que você está passando. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe e alargue e potencialize cada vez mais a sua fé. Amém? Vamos cantar? Vamos.